O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. A liturgia de hoje, querido povo de Deus, chama a nossa atenção para uma coisa muito importante, que é pressuposto da vida de fé. É pressuposto que aqueles que vivem a fé católica sintam em seus corações o agradecimento. Então, hoje nós estamos aqui, queremos agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que Ele nos concede, pela sua presença, pela sua proteção, pela sua paz, pela sua presença em nosso meio a nos proteger. Então a igreja nos ensina isso hoje por meio da liturgia, que nós tenhamos um coração agradecido, apesar das dificuldades e também por causa das felicidades, por causa dos benefícios. Tem até um autor sagrado da Sagrada Escritura, um profeta, que diz o seguinte: se nós recebemos os bens de Deus, não deveríamos também receber os males? E aí nós podemos nos perguntar: Deus é mau? Deus não é mau. Deus é bom e Deus só faz o bem. Mas Ele permite que os males se aproximem dos seus filhos com uma intenção de que nós desçamos do nosso pedestal e de que a gente se lembre que sempre precisa de Deus. Então, enfrentando os males, que a gente se aproxime melhor de Deus. É por isso que Deus permite que nós passemos por dificuldades. Ora, toda dificuldade passada por nós deve ser ressignificada, deve ser entendida. Senhor, essa dificuldade, com ela o Senhor quer que eu me aproxime de vós, quer que o meu sofrimento seja associado à vossa cruz. Se sofremos, mas o nosso sofrimento não está ligado à cruz de Cristo, então a gente sofre em vão, não tem sentido o nosso sofrimento. Quem aqui já sofreu? Todos nós já sofremos, todos nós passamos por sofrimentos. Todos nós passamos por dificuldades, mas a nossa dificuldade só tem sentido quando nós pedimos: Senhor, ajuda que o meu sofrimento, a minha dificuldade esteja associada à vossa cruz, porque se assim o for, quando o Senhor vier na sua segunda glória, nós também participaremos dela, e é isso que queremos. Sofrendo ou nos alegrando, nos associemos ao Senhor. E sobretudo de coração agradecido, não como reclamões,
como pessoas que vivem reclamando. Então, a igreja chama a nossa atenção para isso. Vejam só o fato relatado lá na primeira leitura do segundo livro dos Reis. Naamã era sírio, não fazia parte do povo de Israel. E ele foi com a sua comitiva e encontrou-se com uma pessoa denominada pelo autor sagrado de homem de Deus. Esse homem de Deus era discípulo de quem? De Elias, era Eliseu. E aí, Naamã não acreditava no Deus de Eliseu, no Deus do povo de Israel. Ele cultuava outros deuses. Mas o que ele tinha? Ele tinha uma doença. A doença que nós conhecemos hoje por hanseníase, que é a lepra. Então a sua pele já estava apodrecendo por causa da doença. E então, procurando um homem de Deus, ele resolveu dar valor nas palavras de Eliseu. Eliseu disse a ele: olha, o nosso Deus pode te curar. O meu Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó, o Deus de Israel, Ele pode te dar a cura. Então, se você crer, Ele vai realizar um milagre na sua vida. Basta que você mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Então Naamã resolveu dar ouvidos a Eliseu, porque penso eu que ele já tinha procurado diversas soluções para a sua doença e não tinha tido uma solução. Resolveu dar ouvidos: vou dar um voto de fé a esse Deus que eu não conheço, esse Deus desconhecido. Mergulhou 7 vezes e quando saiu do rio, a pele dele era como uma pele de criança. Tinha desaparecido a doença, a pele já estava saudável. Ele foi curado por causa da fé que teve em Deus. Depois de ser curado, ele sentiu assim no seu coração muita alegria, uma enorme gratidão, e voltou com a sua comitiva para poder oferecer um presente a Eliseu. Mas Eliseu, por mais que ele insistisse, não aceitou o presente. Por quê? Porque não tinha sido Eliseu que tinha realizado a cura, mas o próprio Deus. E então, a partir daquele momento, Naamã, o sírio, disse: eu não vou mais oferecer um sacrifício aos deuses que eu tinha costume, mas sim quero, de coração agradecido, oferecer um benefício para o Senhor, que agora eu tenho fé. O seu Senhor agora também é meu Senhor. E aí, você, Eliseu, leve o quanto de terra a sua comitiva der conta, para oferecer ao Senhor e para que seja testemunho de que eu recebi essa grande graça. São Paulo, quando escreve a Timóteo, ele nos lembra que nós devemos ter o coração muito agradecido a Deus por um bem de modo particular: a graça da salvação. A graça da salvação que nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. E graça esta que ele anunciou e que sofre até as correntes. O que é sofrer até as correntes? No caso de São Paulo, ele sofreu até as correntes porque foi preso, foi acorrentado por causa da mensagem que anunciou, por causa da salvação que anunciou. Então ele sofria, mas ele via que o seu sofrimento frutificaria, que ele frutificará. Então por isso ele sofre sem reclamar. Ele aceita o sofrimento, porque sabe que a palavra que anunciou, ela vai render frutos de salvação para as pessoas que ouviram a sua palavra. Nós hoje, como fazemos? Diante de uma perseguição, diante de um sofrimento na nossa vida, muitas vezes a gente reclama. Nós reclamamos: Senhor, tira esse sofrimento de mim. Mas não foi assim com São Paulo. São Paulo não nos deu esse exemplo. Ele sofreu e sabia que o seu sofrimento traria salvação de Deus para os seus irmãos.
Nós temos o costume de oferecer a Deus o nosso sofrimento pela salvação do outro? Quase não, quase nunca temos este costume. Mas assim é preciso fazer. E aí São Paulo conclui o texto que nós ouvimos hoje, dizendo que a palavra que ele anuncia é uma palavra digna de fé, que é para a gente acreditar que é uma palavra verdadeira, e para a gente permanecer firme no Senhor, porque se permanecemos firme com Ele reinaremos. Se morremos com Cristo viveremos. Se negamos Cristo, Cristo vai nos negar depois. E se somos infiéis, Cristo também será infiel? É o que se a gente fosse analisar aqui, São Paulo sempre colocando um contraponto, o que viria à nossa cabeça, sim, que Deus seria infiel, mas Ele não pode ser infiel. Mesmo que Ele nos negue, se a gente tiver negado Ele aqui. Mesmo que Ele nos negue, depois como Ele prometeu, mesmo assim Ele está sendo fiel. Fiel à sua palavra, fiel ao que Ele nos ensinou. Fiel ao seu propósito, fiel à sua vocação. Então, avaliemos as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso viver a vida de fé. Temos negado Cristo? Ou temos nos disponibilizado a servir o Senhor de todo o coração? Temos percebido a responsabilidade que cada um assumiu com a crisma, com o batizado, sendo batizado nesta igreja, fazendo parte dessa igreja de Jesus Cristo? Será que nós temos pensado nisso, ou nós estamos empurrando a nossa vida de fé com a barriga? Será que nós não estamos levando em consideração a realidade que nós vivemos hoje? Uma realidade difícil, uma realidade na qual Jesus sempre nos ensina e nos pede fidelidade, que a gente olhe pelos pobres. Aqui dentre nós não tem ninguém miserável, como eu já falei algumas vezes. Qual é o nosso compromisso com o outro? Nós conhecemos de fato a nossa realidade? Nós temos esse coração desprendido e agradecido para ir de encontro ao outro? Vejam só, encerrando essa reflexão de hoje, o que São Lucas chama a nossa atenção. Jesus Cristo era um homem peregrino, ele andava, ele não ficava parado, ele andava e ensinava. Para São Lucas, ele foi uma vez só a Jerusalém para doar a sua vida. Como nós temos seguido esse exemplo de Jesus, ou não temos seguido? Nós temos doado a nossa vida para Deus e para os irmãos e irmãs? Neste relato que nós ouvimos, Jesus, nessa sua viagem para Jerusalém, que segundo São Lucas foi uma vez só, ele passava entre a Samaria e a Galileia, e tinha o seu coração aberto. 10 leprosos, pessoas doentes, que viviam à margem da sociedade, extremamente pobres, eles gritaram ao Senhor, porque não tinha ninguém que pudesse olhar por eles: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus, muito inteligente na sua resposta, ele já sabia o que eles queriam, já sabia que eles queriam ser curados. O que ele disse? O que ele disse a eles? Fiquem curados, eu te curo. Jesus disse isso. Ele disse: ide se apresentarem ao sacerdote. O que isso significa? Jesus sabia qual era o costume dos hebreus. Quando eles rezavam a Deus e pedindo a cura de alguma doença, e eles recebiam esse milagre, o costume era ir ao templo, aos sacerdotes, e fazer a oferta em agradecimento pelo dom recebido. Mas eles ainda não tinham sido curados. Mesmo assim, Jesus
pressupõe que eles tivessem fé nas palavras dele, e os enviou mesmo sem a cura, porque se eles tivessem a fé, no caminho eles seriam curados. E assim aconteceu. Eles também deram ouvidos às palavras de Jesus, foram curados no caminho. Um deles percebeu o que agradava a Deus, se era o sacrifício de animais mortos, ou se era um coração agradecido, um coração bondoso, disposto a fazer o bem. Esse percebeu isso, voltou correndo. Não era membro do povo judeu, era da Samaria, era do reino do norte, um estrangeiro, e diante de Jesus, caiu com o rosto por terra. Isso nos lembra as teofanias lá do Antigo Testamento. Como já falei para vocês aqui também, as teofanias significam a manifestação de Deus por um elemento da natureza, ou na nuvem, ou no fogo, ou nos raios, nos trovões, ou até na brisa. Deus se manifestava nos elementos da natureza. Então, eles entendiam que se olhasse para a manifestação de Deus, que eles poderiam morrer. Tamanha beleza e tamanho poder de Deus. O que eles faziam? Caíam com o rosto por terra, para não olhar diretamente para Deus. Então aquela pessoa reconheceu, aquele samaritano reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, porque caiu com o rosto em terra e agradeceu a Ele a graça recebida. Nós passamos por tantas dificuldades nos dias de hoje, temos agradecido a Deus? Agradecemos nós que passamos por uma terrível pandemia do coronavírus e sobrevivemos? Agradecemos pelos membros da nossa família que Deus nos concede, pelos filhos, pais e mães, tios. Agradecemos a Deus pelo tempo que Deus concedeu a nós viver com os nossos familiares, ainda que eles se vão dessa vida. Temos o costume de agradecer a Deus pelo trabalho que nós temos e pelo dinheiro que nós fazemos, que é fruto do trabalho, do nosso trabalho. Agradecemos a Deus pelo padre que celebra missa na nossa paróquia? Ou descemos o maio no padre, falamos mal do padre? O padre agradece a Deus pelos paroquianos que tem na paróquia também? Agradecemos a Deus a possibilidade de participar das eleições? Quantas pessoas não puderam participar e lutaram pelo direito? Sobretudo as mulheres. As mulheres têm pouco tempo que podem votar. Agradecemos a Deus essa liberdade de escolher em quem votar ou não? Reavaliemos as nossas atitudes. O agradecimento, o louvor é fundamental para a gente viver bem a nossa vida de fé. Pensemos um pouco mais em silêncio sobre tudo isso que nós refletimos.